Pessoal, do menu formatar, mudando de menu, no bloco anterior a gente falou de algumas considerações do menu inserir. Do menu formatar, não há dúvida que o primeiro dos seus comandos, o tal do formatar células, é não o mais importante no sentido do software, mas é o mais volumoso, é aquele que possui grande quantidade de informações, tá? Então vamos a ele. Vamos a ele, comando, e vejam lá. Formatar células, mais uma vez, é uma janela com várias guias. Número, alinhamento, fonte, borda, padrões de proteção. Antes da gente sequer continuar, vejam essa questão de prova. Questão da Carlos Chagas. A Carlos Chagas vem numa prova e diz o seguinte: para se preencher uma célula com uma cor qualquer, né, o enunciado não é exatamente assim, mas é para já colocar as coisas de maneira mais óbvia para nós, para se preencher lá uma célula com uma cor qualquer, qual é a guia do formatar célula em que isso se torna possível? Quer dizer, você tinha que lembrar quais são as 6 guias e qual delas é que tem a ver com isso. Ora, se você voltar ao slide, você vai ver o seguinte, ó, número, essa história de pintar a célula de branco, de verde, de azul, de rosa, sabe lá Deus que cor, número parece que não tem nada a ver, alinhamento parece que não tem nada a ver, fonte, para quem se lembra de formatar do Word, formatar fonte, nada a ver. Borda não é o preenchimento da célula, borda é tão somente a área externa da célula. Padrões a gente não tem a menor ideia do que é, e proteção não deve ter nada a ver com pintar a cor. Às vezes a gente consegue tentar chegar por exclusão, e realmente o gabarito dessa questão seria a guia padrões, mas enfim. Galera, comecemos aí pela guia número, está posicionada para vocês. Quando você vai formatar células num determinado modelo, como este que está selecionado, moeda. Quando eu seleciono moeda, do lado direito apareceram algumas informações adicionais. Primeiro, quantas casas decimais, eu defini 2, qual é o símbolo monetário que eu vou usar, e eu vou usar o símbolo do real, e como é que eu quero que os números negativos apareçam. O que eu selecionei é aquele que tem o menos à frente. Também poderiam aparecer em vermelho ou no chamado formato contábil, que é este último entre parênteses. Agora, eu gostaria que vocês observassem um detalhe, porque isso sempre pode ser uma razão para que a banca tente nos pegar. Em primeiro lugar, vejam, formatar células e a guia é número. Mas vocês encontram entre tantas opções nessa lista, por exemplo, essa opção aqui, a opção texto. Quer dizer, você formata como texto quando vai para a guia número. E é meio contraditório, mas é isso aí. Tá legal? Galera, por que seria legal fazer o que está aí no slide? Por que seria legal eu já pegar um grande grupo de células e pré-formatar em moeda? Porque aí, pessoal, é simples. Eu quero inserir o valor R$500 dentro de uma célula. Se ela não está formatada, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria digitar tudo isso no meu teclado. R, cifrão, espaço 500,00, R$500 redondos. Beleza. Mas se eu já sei que eu tenho toda lá uma coluna salário, coluna receita, coluna despesa, sei lá qual é o nome dessa coluna. Mas se eu já tenho uma coluna inteira, de preferência, né, para valer a pena esse tipo de recurso, com um bom número de elementos, e eu sei que eu já vou injetar sempre um valor ali monetário, se eu pré-seleciono a coluna inteira e faço essa formatação de reais com 2 casas decimais, para obter o valor de R$500 numa célula, a partir daí, bastaria que eu selecionasse essa célula e digitasse 500 e Enter. É o número 500. E é claro que o número 500, convertido para moeda, é o equivalente a R$500. Então, o grande legal da formatação nesse caso é você avisar. Outra coisa, vamos supor que eu estou trabalhando numa determinada planilha
E eu quero que numa célula seja digitado algo mais ou menos assim. Igual, soma, por exemplo, né? A gente já falou de funções aqui, eu posso usar qualquer uma, não é? Então vamos imaginar, por exemplo, igual, soma, abre parênteses, A2, dois pontos, C5. Mas galera, eu não quero que o Excel faça essa conta. O que eu quero é que o Excel, naquela célula, ele me mostre isso aqui. Ora, nós já sabemos, toda vez que você inicia uma inserção de dados em célula através do igual, o Excel já pressupõe que é um cálculo e vai fazer. Para que o Excel não faça o cálculo, nós temos duas opções. Opção número 1, digitar isto na célula do próprio Excel, meus amigos, digitar isso aqui entre aspas, porque nós também já aprendemos que o Excel considera tudo que está entre aspas um texto. Uma outra possibilidade é eu usar o formatar células. E nesse caso, aquela célula ou grupo de células que eu havia pré-selecionado, se eu formatar como texto, o Excel já sabe que por uma ordem primária, tudo e qualquer coisa que for digitado naquelas células, ele deverá compreender como texto. Então, essa seria, talvez, aí, esse seria um pequeno conjunto de exemplos para explicar a vantagem de formatar células no caso específico. Muito bem, vamos à frente. Aí nós temos coisas mais simples para tratar, inclusive. Tá? Primeiro lugar, formatar alinhamento. Não se esqueçam que a célula é um elemento retangular, então tem dois alinhamentos, o horizontal, esquerdo, direito, centralizado, etc. e tal, e o vertical, alinhamento inferior, alinhamento centralizado ou até, eventualmente, o alinhamento superior. E, como vocês também podem observar, é possível determinar que o texto em uma ou mais células fique inclinado. Ele não precisa ficar perfeitamente organizado e alinhado horizontalmente à própria borda. Então você pode definir se você quer um conteúdo em uma situação crescente, ou seja, inclinado, digamos aí, para cima, ou até mesmo inclinado de forma para baixo, inclinação decrescente. Isso tudo nós podemos determinar aí nesse trechinho chamado, então, orientação. Tá? Esses são os principais recursos, sempre lembrando. Depois, então, nós vamos para a guia borda. Poxa vida, Renê, mas você acabou de pular uma guia, você pulou a guia fonte. Galera, se você lembra do que é o comando formatar fonte do Word, então já está compreendido o que é formatar fonte do Excel. Se você não lembra, volta no módulo em que falamos sobre isso no Word, mas rapidamente é a história de você escolher qual é o tipo de fonte, o tamanho da fonte, se você vai usar negrito, se não vai, e assim sucessivamente. Nada de novo. Borda, então vamos para a borda. Bom, em primeiro lugar, aqui é só uma questão de explicar o que já está sendo visto, né? Que tipo de borda você quer? Então aqui você tem um conjunto de opções, nessa espécie de L aqui. Vejam, do lado esquerdo, borda apenas superior, borda apenas inferior, uma borda, vejam essa daqui, eu vou usar uma outra cor, vou usar a cor verde, por exemplo, observem essa daqui, ó, uma borda na diagonal, tudo isso pode ser feito. Ou, ainda usando uma outra cor, vou usar o azul agora, ou então você já poderia aqui em cima determinar a borda de contorno. Borda de contorno, evidentemente, né? É aquela borda que vai pegar a célula inteira em suas 4 laterais. Então já escolheu onde a borda vai ser aplicada. Depois, vou apagar tudo isso aqui e começar de novo, senão é muita marcação para um slide só, né? Depois você tem aqui do lado direito
a especificação do tipo de linha que vai compor a borda. Então, tracejado, contínuo, mais grosso, mais fino, você tem vários formatos e estilos, então, de linha. E claro, na parte inferior e logo abaixo, fica evidente que você pode fazer a escolha pela cor da borda. Então, basicamente, né, vai colocar borda? Decide. Quer colocar a borda no contorno inteiro ou só numa das laterais? Qual é a cor dessa borda? E qual é o estilo de traço que você vai usar para que a borda seja, então, aplicada? É um detalhe, né? Muito mais aí um recurso cosmético, como a gente costuma dizer. Então, a guia padrões é aquela que a gente já mencionou aqui anteriormente, vou pular também. A guia padrões, então, é para você preencher a célula com uma cor específica, né? Então você passa a seguir para a guia proteção. Ora, para que serve a guia proteção? Claro, né? Para proteger células. Uma célula até a planilha inteira, se você quiser. E vocês observam também, é claro, que existem duas maneiras de se proteger células. Existe a maneira chamada travada, existe a maneira chamada oculta. Célula travada é aquela que pode ser visualizada, posteriormente, é claro, né? Mas não poderá ser alterada. Então, travado é isso. Eu posso ver, mas não posso mudar. Fazendo um paralelo, páginas da internet. Nós que somos usuários da internet, se você não tem site próprio onde você mexa, se nós apenas acessamos informações providas por terceiros, nós podemos vê-las, nós podemos até copiar e jogar no Word, talvez, um texto ou alguma coisa assim. Mas você não pode alterar, você não pode entrar lá na página da internet e alterar o seu conteúdo. Por quê? Porque o conteúdo é somente leitura ou travado, são dois nomes para a mesma coisa. Pode ser visualizado, eventualmente até copiado, mas aquela informação não será alterada por você. E o outro modelo é o formato oculto, a célula oculta. E aí, galera, é até ridículo de explicar, mas vamos lá. Célula oculta, você não consegue nem mesmo enxergar o seu conteúdo. O conteúdo fica protegido contra a simples exibição. Tá? Agora, vejam vocês, vou trocar de novo aí a cor para verde, digamos, que tem toda uma frase aqui embaixo que é muito importante e já houve pergunta de prova especificando isso aqui. Vejam, tá lá. Travar células ou ocultar fórmulas não tem nenhum efeito, a não ser que a planilha esteja protegida. E como é que se faz para proteger planilha? Ele mesmo diz, para proteger a planilha, escolha proteger no menu ferramentas e em seguida proteger planilha. Muita atenção. Teoria e prática. A diferença entre elas é, às vezes, terrível. Vejam essa frase sublinhada agora. O uso de senha é opcional. Muito bem, então vamos começar devagar. Primeira coisa, você vem, em primeiro lugar, vamos lá. Primeiro você, bem passo a passo. Primeiro você seleciona as células que quer proteger. Para começar é assim. Depois você vai ao menu formatar, formatar células, abre-se esta janela, você vai à guia proteção e você clica ou em travada ou em oculta, o que você precisar para aquela ocasião. Não basta, você vai clicar aqui embaixo no botão OK, mas isso aqui não basta. Depois de fazer isso, você vai, como a própria janela está indicando, não é? Você vai ao menu ferramentas e em seguida no menu ferramentas você vai escolher proteger planilha. Galera, quando você vai até o menu ferramentas e clica em proteger planilha, o Excel, cuidado porque tem a ver com essa frase sublinhada, o Excel oferece a possibilidade de você inserir uma senha. Claro, vamos para a prática, tá? Você vai dizer assim, mas vem cá, um documento sem senha
ele pode ser considerado protegido, porque se você parar para pensar na prática, vejam como é que as coisas se passam. Lá na empresa, digamos, né? Você abriu uma planilha, criou, digitou, papapá, criou gráfico, não criou, sei lá. Selecionou um grupo de células, escolheu a opção travada, digamos, e protegeu a planilha. O Excel perguntou, você quer colocar uma senha? Ele te ofereceu essa possibilidade, mas você não colocou senha e deu OK. Beleza. Aí eu abro aquela planilha, porque vou lembrar, se você travou, você não ocultou. Travado só, eu posso acessar, não posso apenas alterar. Beleza. Eu abro a planilha mostra todos os dados, eu entro numa célula e tento alterar os dados. O Excel diz, você não pode alterar o dado dessa célula porque ela está travada. Aí o que eu faço? Eu vou lá no menu Ferramentas, e no menu Ferramentas, nesse momento, não haverá o comando proteger planilha, haverá o comando desproteger planilha. Tudo que eu preciso fazer é clicar no comando desproteger planilha. Ele imediatamente desprotege e eu posso fazer tudo o que eu quiser. Enxergar o que você ocultou, alterar o que você travou. Aí então você vai dizer assim, pô, mas é só isso? É. Por isso que na prática, galera, né, o ideal na prática é usar a senha. Porque veja, vamos imaginar, você mora numa casa, não em apartamento, você mora em casa. E também não casa de condomínio fechado, casa de rua, como se diz. E você não tranca a porta da sua casa. Porque você diz para mim o seguinte, ora, ninguém pode entrar na minha casa, porque isso é ilegal, isso é ilícito. Entrar numa residência alheia sem convite é invasão de propriedade. Além de ser invasão de privacidade, é claro. Então, as pessoas sabendo disso, eu não vou trancar. Agora, pessoal, é claro, né? Como na prática as pessoas não respeitam sempre a privacidade ou o direito alheio, a gente vai lá e tranca a porta de casa. Então, na prática, se eu protegesse uma planilha do Excel, eu particularmente sempre colocaria uma senha, mas agora eu volto na teoria, porque é a teoria que faz você acertar ou errar as questões de prova. E eu pergunto, protegi algumas células, que seja no formato travado. Depois, fui ao menu Ferramentas, cliquei na opção Proteger Planilha. Ele pergunta se eu quero senha, eu digo que não e dou OK. A planilha está protegida? A resposta, evidentemente, terá que ser sim, a planilha está protegida. Tanto é verdade, galera, que a planilha está protegida, que se você clicar no menu Ferramentas novamente, eu repito, não haverá mais a opção Proteger Planilha. Agora existirá a opção Desproteger Planilha, o que mostra claramente que o próprio programa a considera protegida. O que a gente discutiria aí fora da prova, e humanamente falando, é se a planilha foi protegida de forma boa, né, de uma forma legal, ou se a planilha foi protegida, mas não é tudo isso. Isso a gente pode discutir, mas que a planilha está protegida, então cuidado com isso, porque isso já foi questão de prova, e aliás, não foi de uma banca só e é recorrente. Tá legal? É isso, galera. Formatar células. Preste atenção nesse comando. É isso.